Tão refrescante que desapareceu no ar. Sabor que virou fantasma. Isso mexe com sua memória? Algumas empresas não faliram, viraram fantasmas. Você não se lembra do dia em que começou a usar Colinos, porque não houve um começo claro. Ela simplesmente apareceu em algum momento da infância. Na casa dos pais, na casa dos avós, na pia que parecia sempre a mesma. Escovar os dentes nunca foi uma escolha consciente. Era um gesto automático, aprendido cedo demais para ser questionado depois. A Colinos fazia parte desse gesto. O tubo ficava ali, entre a escova e o copo. Às vezes novo, ainda duro, às vezes amassado no meio, dobrado com cuidado para render alguns dias. Às vezes quase vazio, espremido até não sair mais nada, mas quase nunca faltava. Você não acordava pensando em Colinos, não comentava sobre ela, não discutia sabor, fórmula ou promessa. Você apenas usava. E quando algo é usado assim, todos os dias, sem reflexão, ele deixa de ser percebido como produto, vira parte do cenário, vira parte do corpo. A Colinos não chamava a atenção, não precisava chamar. Ela não prometia dentes mais brancos do que os outros, não falava em tecnologia revolucionária, não explicava nada demais. Ela existia. E existir por muito tempo é uma forma poderosa de presença. Durante anos, a Colinos atravessou manhãs apressadas, noites cansadas, domingos lentos. Atravessou casas diferentes, banheiros diferentes, vidas diferentes. Esteve ali, quando o dia começava e quando terminava. Era parte da rotina silenciosa, daquelas que sustentam tudo sem serem notadas. Você não criava afeto pela Colinos, criava hábito. Porque quando algo está sempre ali, ele não vira lembrança, vira repetição. E repetição cria confiança. A Colinos não precisava ser defendida, não precisava ser explicada, não precisava ser escolhida. Ela era o padrão. Em muitas casas, pedir creme dental era pedir Colinos. O nome substituía a categoria. Isso não acontecia porque ela era extraordinária. Acontecia porque ela era previsível. E previsibilidade dentro da rotina é conforto. Talvez por isso ninguém estranhasse sua presença. E talvez por isso ninguém percebesse quando algo começou a mudar. Porque mudanças na rotina não fazem barulho. Elas acontecem devagar. O gesto continua o mesmo. A escova continua a mesma. Mas um detalhe começa a faltar. No começo você não percebe, porque não está procurando. A Colinos nunca pediu atenção, então sua ausência também não gritou. Ela apenas deixou de estar ali. E quando você percebe, já não sabe exatamente quando foi. Porque marcas que fazem parte da rotina não se despedem, elas simplesmente deixam de acompanhar. A Colinos não nasceu no Brasil. Ela surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX, criada por um dentista em um tempo em que higiene bucal ainda não era rotina, mas aprendizado. Escovar os dentes precisava ser ensinado, não fazia parte do cotidiano automático. Quando a Colinos chega ao Brasil, o país vivia outra transformação. As cidades cresciam, a vida urbana ganhava ritmo, as casas começavam a organizar hábitos regulares. O Brasil das décadas de 50, 60 e 70 precisava de produtos simples, funcionais, que não exigissem explicação. A Colinos se encaixou nesse cenário com naturalidade. Ela passou a ser produzida localmente, distribuída em escala nacional, presente em farmácias, mercados e armazéns de bairro. Não era um produto de luxo, também não era descartável. Ela ocupava um espaço intermediário, o espaço mais estável do consumo popular. A produção cresceu junto com o país, envolvia fábricas, transporte, publicidade e distribuição. Milhares de pessoas dependiam direta ou indiretamente daquela operação. Era uma estrutura industrial sólida, sem excesso de exposição, sem discurso grandioso.
O auge da Colinos não chegou como um acontecimento específico. Ele se instalou aos poucos, quase sem ser notado. Ano após ano, o nome Colinos se repetia nos mesmos lugares. Nas prateleiras dos mercados, nos banheiros das casas, nas conversas rápidas, ditas sem intenção de explicar nada. Em muitas famílias não se escolhia creme dental, escolhia-se Colinos. O nome deixou de ser apenas uma marca, virou referência, virou sinônimo. Quando alguém pedia creme dental, não estava pedindo uma comparação, estava pedindo algo que já era conhecido. O slogan ajudava: curto, simples, fácil de lembrar. Ah, Colinos! Não havia promessa explícita, não havia explicação técnica. Era apenas um reforço de familiaridade. Outras marcas existiam, dividiam espaço nas prateleiras, faziam campanhas, tentavam se diferenciar. A Colinos não precisava disso. Ela ocupava um lugar diferente, não disputava atenção, disputava permanência. Pesquisas de lembrança de marca da época frequentemente colocavam a Colinos entre as mais citadas do país. Em muitos contextos, era a primeira lembrança quando o assunto era higiene bucal. Mas essa liderança nunca foi exibida como conquista. Ela simplesmente acontecia. A Colinos não precisava convencer o consumidor. O hábito já havia feito esse trabalho. Enquanto outras marcas tentavam se tornar desejadas, a Colinos já era necessária. E necessidade cria fidelidade silenciosa. Esse domínio não era barulhento. Não se manifestava em slogans agressivos ou campanhas constantes. Era um domínio sustentado pela repetição. E talvez esteja aí o ponto mais delicado dessa história. Quando uma marca se torna padrão, ela deixa de ser observada. E quando deixa de ser observada, ela também deixa de ser questionada. A Colinos parecia imutável. E coisas que parecem imutáveis raramente se preparam para mudar. Ela dominava o cotidiano, mas não percebia o tempo se movendo ao redor. Enquanto a Colinos permanecia praticamente a mesma, o mundo ao redor começou a mudar de forma mais visível. O consumo deixou de ser apenas rotina, passou a ser narrativa. Novas marcas surgiram falando de ciência, tecnologia, proteção avançada. Prometiam mais do que limpeza, prometiam futuro. As embalagens começaram a explicar demais, os comerciais passaram a ensinar. O consumidor passou a ser tratado como alguém que precisava escolher, comparar, decidir. O discurso mudou. Agora não bastava funcionar, era preciso parecer atualizado. A Colinos observava tudo isso em silêncio. Ela continuava sendo usada, continuava presente nos mesmos lugares, continuava confiável, mas o ambiente já não era o mesmo. O que antes era constância começou a ser interpretado como falta de movimento, não porque a marca estivesse errada, mas porque o ritmo havia mudado. A Colinos não entrou em crise, não perdeu qualidade, não perdeu relevância aos olhos de quem a usava todos os dias. Ela não faliu, não fechou fábricas de forma repentina, não virou manchete. O que aconteceu com a Colinos foi mais difícil de perceber. Nos anos 1990, a marca foi adquirida por um grupo global já dominante no setor de higiene bucal. A compra não tinha como objetivo resgatar uma empresa em dificuldade. Era uma decisão estratégica. A Colinos era forte, tão forte que passou a ser um problema. Manter duas marcas líderes sob o mesmo controle significaria um domínio excessivo do mercado, para os concorrentes, para os reguladores, para a própria estrutura do setor. A solução não foi confronto, foi reorganização. A Colinos não saiu de cena de uma vez, ela foi sendo retirada aos poucos. A Colinos não voltou. Ela não reapareceu como relançamento, não virou edição comemorativa, não foi resgatada como símbolo retrô. Ela simplesmente permaneceu onde foi deixada, na memória. Aos poucos o nome foi deixando de ser pronunciado no presente. Não era mais pedido, não era mais escolhido, não era mais visto. Mas também não foi esquecido de imediato. A Colinos passou a existir de outra forma, não mais como produto, mas como lembrança corporal.
no gosto que algumas pessoas ainda dizem reconhecer, na sensação familiar difícil de explicar, na frase que surge sem esforço. Lembra da Colinos? Ela não causa surpresa, causa reconhecimento. A história da Colinos não é sobre falência, é sobre esquecimento. Sobre como marcas que pareciam permanentes deixam de fazer parte da rotina sem precisar errar, sem precisar falhar, sem precisar se explicar. É exatamente isso que observamos aqui no Corporate Ghosts. Este canal não fala sobre empresas que quebraram, fala sobre empresas que pararam de importar. Marcas que foram absorvidas, substituídas, silenciosamente retiradas do cotidiano. Marcas que fizeram parte da vida real das pessoas, da casa, do hábito, do tempo. Aqui não buscamos nostalgia fácil, não celebramos o passado, não apontamos culpados. Nós observamos o tempo passando. Cada episódio é um registro, um fragmento de memória coletiva, um lembrete de que o que parece eterno quase nunca é. Se a Colinos fez parte da sua rotina em algum momento, essa história também é sua. E ela não é menor por isso. Talvez você não lembre do dia em que deixou de ver a Colinos nas prateleiras, mas lembra de tê-la usado. É esse tipo de lembrança que importa aqui. Se este vídeo despertou algum reconhecimento silencioso, alguma memória esquecida, então ele cumpriu seu papel. E existem muitos outros fantasmas corporativos espalhados pelo tempo. Marcas que sumiram sem despedida, empresas que desapareceram sem explicação. Nós vamos continuar observando essas histórias. Se você quer acompanhar esse acervo, inscreva-se no canal. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu like. E se lembrar de outra marca que virou apenas memória, conte nos comentários. Porque enquanto alguém lembrar, esses fantasmas ainda existem. Corporate Ghosts.